A serviço do Rei Jesus. Dê o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe para que o reino de Deus cresça. Olá, meu querido irmão, olá, minha querida irmã. Nós estamos aqui para conversar a respeito da palavra de Deus. Estamos aqui com um tema muito importante. Quando eu li isso aqui, através do apóstolo Pedro, me impactou muito. Então, quis fazer esse tema hoje aqui com vocês, né? Para dividir um pouco e aprendermos mais, né? Porque na medida que eu divido, eu também aprendo com vocês, né? O conhecimento guardado, irmão, ele praticamente vai estragar. Então, nós temos que dividir o conhecimento. Então, tem uma passagem na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, de um versículo de 5 a 11. Nós vamos usar essa passagem aqui, tá bom? Então, é muito forte isso aqui. Apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, foi um dos homens que mais conviveu com Jesus. E ele era um cara uma pessoa muito vibrante, né? Uma pessoa muito autêntica. Muitas vezes ele falou: Senhor, onde tu for eu vou, se tu morrer eu morro contigo, mas ainda sem o Espírito Santo. No momento realmente que a coisa ficou difícil, ele negou Jesus, né? Mas depois, com o Espírito Santo, Pedro, na hora da sua morte, ele disse: me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu mestre, né? É muito grande um homem desse. Então, segunda Pedro, no capítulo 1, versículo de 5 a 10. Peguei aqui a nova versão internacional, a Bíblia, né? Por isso mesmo, irmãos, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude, acrescentar à sua virtude o conhecimento, acrescentar o seu conhecimento o domínio próprio, acrescentar o domínio próprio a perseverança, acrescentar a perseverança a piedade e acrescentar a piedade a fraternidade e, por último, acrescentar a fraternidade o amor. Gente, isso é uma bomba de amor. É uma grandeza. Os poucos versículos que Pedro, estou querendo falar Paulo o tempo todo, que Pedro nos ensina, né? Como acrescentar um valor sobre o outro, como acrescentar um valor sobre o outro. E todo esse empenho de palavras e atitudes, né? Realmente vai ser uma explosão de amor disso aqui. Então, olha só, a gente pegou cada palavra dessa para tentar entender, tá bom? E é isso que nós vamos falar. E aí vamos ler aqui, olha, eu li o versículo 5, 6 e 7. E no versículo 8 ele fala assim: porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, pelo conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, vocês sejam inoperantes e improdutivos. Eu não sei se você conhece essa palavra, inoperante, improdutivo, mas acho que improdutivo todo mundo sabe. Eu não vou produzir frutos dentro do Evangelho, não vou produzir frutos, né? Ele está dizendo que se esses valores estiverem dentro de nós, nós vamos gerar muitos frutos. Nós não vamos ficar paralisados, inoperantes, né? Então vejam só, é muito forte essa palavra de Pedro aqui. Eu já pegando aqui, né, empenhar-se, né? Empenhar-se é dedicar-se muito, aplicar-se, esforçar-se, diligenciar-se, batalhar, empregar, penhorar, hipotecar. Tudo isso significa empenhar. E quando ele fala aqui, ó, vamos empenhar-se para acrescentar a fé, a virtude, né, o conhecimento. Oséias 4,6 ele fala que nós, o povo de Deus, morremos espiritualmente, ou até fisicamente, porque não conhecemos a palavra de Deus, não obedecemos ao conhecimento de Deus. Então Oséias já nos alerta ali, né?
E Pedro disse que se esses valores estiverem em nós, nós vamos gerar muitos frutos, né? Então, empenhar-se é dedicar-se muito sobre aquilo, qualquer coisa. Nós estamos falando da palavra de Deus, então é dedicar-se ao conhecimento de Deus. A fé. A melhor maneira de demonstrar fé está em Hebreus 11:1. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, né? Nós vemos, irmão, o que está no mundo material, mas no mundo espiritual nós não vemos. E como é que nós nos beneficiamos? A Bíblia diz que Deus é o Deus que traz à existência as coisas que nós não vemos, mas Ele faz acontecer aqui. E isso é fé. Então, olha só, eu acrescento o empenho à fé. Agora eu vou acrescentar a fé à virtude. E o que é a virtude? Né? E o que é a virtude? A virtude aqui é a conformidade com o bem, com a excelência moral, com a conduta, dignidade, né? Eu acrescentei Filipenses 4:8. E finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Onde é que tem que estar a nossa mente? Na palavra de Deus. Onde é que tem que estar o nosso entendimento? Na palavra de Deus. Lá no Salmo número 1, ele vai dizer que aquele que tem a alegria na palavra de Deus, né, esse vai prosperar. Amém, irmão? Então nós acrescentamos aí o empenho, a fé, a virtude. Vamos acrescentar agora, em cima da virtude, o conhecimento, né? Que Oséias já disse que se nós não tivermos o conhecimento de Deus, nós vamos perecer, nós vamos morrer. E é muito forte, né? O que Oséias fala. Deixa eu só ler de novo aqui, completo esse coisa de Oséias, que é muito forte. O meu povo foi destruído, ou é destruído, porque lhe falta conhecimento. E Deus diz, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdotes diante de mim. E visto que te esqueceste da lei de Deus, também eu, Deus, se esquecerá de nossos filhos. É muito forte, irmão. É muito forte isso aqui. Então, o que é o conhecimento? O conhecimento. Ato de perceber ou compreender por meio da razão ou da experiência, né? Nós vamos realmente entender uma coisa quando nós experimentarmos, percebermos, compreendermos. Termos autoridade numa coisa quando experimentamos, né? Por isso que muitas vezes, muitos pregadores falam que o deserto, se ele traz sofrimento, ele de tudo não é mal. Porque é lá no deserto que nós vamos realmente ter convicção da nossa fé, das coisas que nós precisamos aprender, né? E Pedro está dizendo, acrescente a fé ao conhecimento. Agora nós vamos acrescentar o domínio próprio ao conhecimento, né? O que é domínio próprio, irmão? A primeira vez que eu ouvi essa palavra, eu pensei assim, é o cara que se domina, né? É a pessoa que faz o que quer, mas não é assim, irmão. O domínio próprio, né, é quando nós temos autoridade sobre os nossos desejos carnais. Saber conter-se e controlando as nossas emoções e os nossos impulsos. E aí a gente pergunta, você ainda chuta o balde de vez em quando? Você ainda chama o nome? Você ainda se exalta, né? É claro que essa vai ser uma batalha pro resto da nossa vida, porque nós estamos ainda nessa carne, infelizmente, né? Temos uma alma, temos esse corpo, mas temos um espírito. Nós somos um ser espiritual também, amém? Então o domínio próprio é quando nós dominamos a nossa raiva, vamos ser mais claros aqui, é quando nós dominamos os nossos desejos, os impulsos até da carne, sexuais e tudo mais. Quando nós conseguimos dominar isso porque tememos a Deus, então nós temos o domínio próprio. Amém? É verdade. Então vamos acrescentar agora a perseverança ao domínio próprio. Então veja que essa palavra é muito forte. A perseverança é uma qualidade daqueles que persistem. Eu costumo dizer no dia a dia
que é o que persiste sem desistir, né? Que tem constância nas suas ações e não desiste diante das dificuldades. Perseverar é conquistar seus objetivos devido ao fato de manter-se firme, fiel aos seus ideais e propósitos. Todos nós temos um objetivo na vida. Quando nós conciliamos esse objetivo de vida com a vontade de Deus, realmente vale a pena. Vale a pena nós tentarmos isso. Amém? Prosseguindo aqui, nós vamos acrescentar agora a perseverança, a piedade. O que é a piedade? Nutrir-se de compaixão, dó ou comiseração para com a dor de outrem, misericórdia, clemência e compadecimento. Eu citei aqui Mateus 9,36, quando Jesus, ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque elas estavam aflitas, desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então vejam só, acrescentamos mais a piedade. Vamos acrescentar a piedade à fraternidade. O que é a fraternidade? Fraternidade é um laço de união entre os homens, fundado no respeito pela dignidade da pessoa humana e na igualdade de direitos entre todos os seres humanos. Será que a gente consegue olhar para todo mundo como ser humano, sem julgamento, tratar todos de uma forma igual? Né? Essa é a fraternidade. Não tem branco nem preto, não tem feio nem bonito, não tem... Cara, não pode ser. Todo mundo é uma criatura de Deus a princípio e depois se torna um filho de Deus. E por último, amor, por último, meu querido, para a gente completar essa palavra de Paulo tão poderosa, né? Vamos acrescentar à fraternidade o amor, né? O amor é uma forte afeição por outra pessoa, nascida de laços de consanguinidade, quer dizer, se é irmão de sangue, ou de gerações sociais e agora relações espirituais por causa de Cristo. Todos aqueles que entregam a sua vida para Jesus se tornam irmão em Cristo, fazem parte de uma família de Deus, né? Então vejam só, o amor é quando nós nos afeiçoamos primeiro de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, né? E o outro como a nós mesmos. Jesus deixou... Um fariseu perguntou, qual dos mandamentos é mais importante dos 10? Nós sabemos que os 10 mandamentos tem 4 mandamentos que é para adorarmos a Deus e 6 mandamentos para adorarmos com o relacionamento das pessoas, né? Então, se dividirmos, só vai dar 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso irmão como a nós. E a Bíblia diz que aquele que diz que ama a Deus, mas odeia o irmão, ele é mentiroso. Não é verdade. Porque se nós amamos a Deus, nós amamos o outro também, em Cristo Jesus. E eu recomendo ler 1 Coríntios 13. Lá tem uma citação do apóstolo Paulo, 1 Coríntios, capítulo 13. O que ele entende de amor? Eu creio que essa é a melhor explicação do que é amor. Você pode buscar e procurar ler. E o apóstolo Paulo, pelo que a gente assiste nos filmes, ele não falou isso numa situação agradável. Ele estava preso, estava condenado à morte, e quando, naquela época, queriam fazer um motim para soltar ele, ele disse, não faça isso. Aí ele citou essa questão do 1 Coríntios 13. E nós vamos citar aqui Gálatas, o capítulo 5, de 22 a 23. Se nós temos o amor de Deus na nossa vida, olha para onde nós temos que olhar e nos espelhar e seguir. Mas o Espírito de Deus produz em nós o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio, quando a gente consegue se controlar as nossas emoções. E contra essas coisas não existe lei. Amados, existe lei
que diz para você não pecar. Mas para você fazer atos de bondade, não tem lei. Amar não tem lei. Né? Você está livre para amar a Deus e amar as pessoas. Se você quiser dividir seus bens com as pessoas, quem que vai te impedir? Então não há lei para fazer o bem. Mas existe regra, se você vai pecar, existe lá muita coisa dizendo que você, se fizer, mas Deus deixou o livre-arbítrio conosco. Nós escolhemos a Deus ou não. A Bíblia diz que não se pode servir a dois deuses. Ou bem você vai servir um e mal o outro, ou vice-versa. Nós temos que fazer uma escolha, irmão. Não podemos ficar em cima do muro. Para fechar, os últimos versículos dessa citação de 1 Pedro, né, capítulo 1, de 5 a 11. No versículo 9, o Pedro continua aqui. Todavia, se alguém não as tem, essas qualidades, está cego. Só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Quando nós aceitamos Jesus, a Bíblia nos garante, a palavra de Deus não mente, ela é verdadeira, que todos os nossos pecados foram perdoados. E a partir dali, irmão, nós vamos ganhando força em Deus, vamos aprendendo cada vez mais e vamos evitando até o dia da nossa verdadeiro encontro com Deus. Amém? Ele fala isso. Todavia, se alguém não as tem, essas qualidades, está cego e só vê o que está pertinho, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados, porque é isso que nos fortalece. Senhor, como tu me perdoou, tu pode perdoar o meu irmão, eu posso perdoar o meu irmão, porque o Senhor perdoou os meus mais gritantes pecados. Essa força que nos impulsiona a ir para Deus. Versículo 10, para fechando já. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Versículo 11. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, amados, essas qualidades são essenciais para que a gente caminhe forte com Jesus, para que a gente continue nessa caminhada. Amém, Senhor. Aleluia. Queremos orar. Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te pedimos graça, Pai, sabedoria a mim, Senhor, e a todos os nossos irmãos que vão ser compartilhados essa palavra, Senhor. Abre nossos olhos espirituais, Senhor, os nossos ouvidos espirituais, Senhor, para que essas palavras possam penetrar no nosso íntimo, penetrar no nosso coração, Senhor, e a gente poder usar a favor do reino de Deus. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus.